Dia maravilhoso esse que Deus nos concede, amém? Amém, queridos? Deus é bom e a sua misericórdia, graças a Deus por isso. Queridos, nós estamos vivendo num tempo em que o politicamente correto tem tomado conta da sociedade, e não só da sociedade, como também da igreja. E, infelizmente, as pessoas deixaram de confrontar o erro com medo, não de ferir, porque confrontar o erro não fere ninguém. Mas nós estamos num tempo de tanta milindres, de tantos mimimis, que qualquer coisa que se fale, que vá contra o que a pessoa acha que é certo, isso faz com que ela já se ofenda, já faz com que ela busque os seus direitos. Mas nós vamos dar uma olhada em algo. Jesus não era politicamente correto. Sim ou não? Não era. E a palavra diz assim, em Romanos 12, 1 e 2, passagem conhecidíssima. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Ou seja, é enquanto nós estamos aqui vivos, que nós nos rendemos aos pés de Cristo. Que nós tomamos a decisão de andarmos em santidade e fazermos a sua vontade. Foi as canções que nós cantamos. São canções que são orações, que são declarações daquilo que nós queremos. Porque na realidade, queridos, o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. O que Jesus Cristo tinha que fazer, Ele já fez. Porque todos os verbos que se referem a Jesus, eles estão no passado, com exceção da sua volta. Cura, libertação, salvação, santificação, justificação, tudo isso está no passado. Ele já fez. Então agora a decisão de tomar posse do que está pronto é nossa. Por exemplo, você quer comprar uma bicicleta, quer comprar um carro, quer comprar algo, você não vai sonhar de como você vai construir, não. Você vai numa loja, você vai numa revenda e você compra, porque já está pronto. A mesma coisa acontece com Jesus, só que você não compra. Você toma posse daquilo que já foi feito. Amém? Então, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o que diz ali? Racional, ou seja, eu faço algo consciente, eu não saio da casinha, eu não vou subir as alturas, e aí então eu saio da minha mente, saio do meu corpo, então eu adoro a Deus. Não, é um culto racional, eu faço porque eu quero. E muitas vezes, só falando alguma coisa no meio do versículo, muitas vezes, eu não estou com vontade de orar. Queridos, ninguém tem vontade de orar. Mas quando eu vou ler a Bíblia me dá sono. Dá sono em mim, dá sono na apóstola Avonice, dá sono nos homens mais santos. Por quê? Porque é algo que vai contra a nossa natureza. Mas aí você faz algo racional. Eu vou ler, eu vou orar. E a apóstola Avonice até diz assim, às vezes que ela vai orar, que sente sono, ela ora caminhando. Ela vai ler a Bíblia sentada, começa a dar sono, ela lê caminhando. Ou seja, se quiser o corpo, e ainda ela diz, se você quiser cair, problema é seu, você vai se machucar. Então quem manda no nosso corpo somos nós, ou seja, o nosso espírito. Porque vontade de fazer o bem, ninguém tem. Tanto é o que Paulo disse. O bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse é o que eu estou sempre querendo fazer. Então esse negócio, mas eu não sinto vontade. Ninguém sente. Agora, de pecar, sim. De fazer o mal, isso nós temos vontade toda hora. Mas de fazer o bem, aí é algo racional. E aí vem a recomendação maior, que é para nós hoje. E não vos conformeis com esse mundo, com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a minha oração é que realmente o Espírito Santo, ele ministra ao nosso coração
acerca disso. Amém? Como eu falei no começo, nós estamos vivendo num mundo onde o sistema do mundo tem adentrado nas igrejas. Estamos vivendo um tempo onde o sistema mundano entrou na igreja. A forma de pensamento do mundo, a forma de agir, tem moldado. Por isso que está aqui, ó. E não vos conformeis, não entreis na forma, não seja como. Mas esse sistema de mundo tem entrado e tem moldado o comportamento e a mente de muitos crentes de uma forma bem sorrateira, bem sutil. E um belo exemplo disso é o discurso do politicamente correto, que tem sido amplamente usado no mundo e que não é nenhuma novidade, já que o mundo jaz no maligno. Mas isso é o mundo. Nós não podemos, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Tanto é que Jesus faz a oração ali em João, capítulo 17, se não me engano, o que ele diz? Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde. Certo? Nós vamos estar aqui, vamos ter tentações, vamos ter problemas, vamos ter dificuldade, vamos, mas a oração de Jesus foi para que Deus nos guarde. E Ele vai fazer isso. Amém? Então, o problema, queridos, é quando esse discurso do politicamente correto, ele começa a ser usado nas pregações e a atitude dos crentes. Não vou dizer aonde, nem a denominação, mas em vários lugares do mundo, denominações tradicionais, denominações que realmente fizeram a diferença, estão aceitando a ideologia de gênero. E estão recomendando, nem recomendando, já trocaram inclusive o seu estatuto para que se aceite a ideologia de gênero. Querido, isso é o discurso do politicamente correto. Agora veja bem, ó, esse versículo, eu creio que, Mateus 7, verso 1, eu creio que a maioria dos crentes já ouviu de outro crente. Sim ou não? Por quê? Olha, o que você está fazendo realmente está errado. A Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. Só que o grande problema no uso dessa citação bíblica é a maneira como ela é interpretada. Por quê? Será que Jesus proíbe toda forma de julgamento? Vamos ver algumas passagens. Mateus 23, versos 1 ao 3. Guarde bem isso. Se você não pegar toda a mensagem, veja depois no YouTube. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos o seguinte: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus, os religiosos da época. Aí ele diz assim: fazei e guardai tudo o que eles vos disseram, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. O que Jesus estava fazendo aqui? Julgando, trazendo à tona o pecado e dizendo, eles estão fazendo isso. Podem ouvir, façam o que eles estão dizendo, mas não façam o que eles estão fazendo. Também tem Mateus capítulo 6, versos 2, 5 e 16, que diz assim, quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E continuando. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E o 16, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo
que já receberam o seu galardão. Pegando esses textos, nós podemos declarar, e nós vemos que Jesus, julgando os principais líderes religiosos de sua época. Por quê? Porque ele conhecia seus corações. E ele sabia que eles eram hipócritas. Falavam, mas não faziam. Exigiam que as pessoas fizessem, mas eles mesmos, eles não praticavam aquilo que ensinavam. E em Mateus 12:34 diz assim, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui para não... Então, queridos, na realidade, o politicamente correto, ele impede todo e qualquer confronto ao erro. Por quê? Porque é julgamento. Então, certamente nos dias de hoje, Jesus seria tido por radical, homofóbico e tudo que você vê por aí. Por aqueles que não suportam ouvir a verdade. Talvez ele até ouvisse de muitos crentes que Jesus, pega leve, o senhor está sendo radical, olha, não é bem assim, nós evoluímos, a igreja é outra hoje. Então, pega leve, não julgue os outros, o senhor não pode julgar. E nem mesmo o senhor pode confrontar ou criticar as práticas e ideologias. Então, vivemos num tempo em que o evangelho se tornou inclusivista. O que isso quer dizer? Nós temos que aceitar todos. Realmente, venha como está, mas não fique como está. Porque o interessante, queridos, isso eu tenho falado há muito tempo, João Batista pregou isso, a primeira pregação de Jesus foi essa, e os discípulos continuaram a pregar. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora, como alguém vai se arrepender de algo se ela não for confrontada de que ela está errada? Agora há pouco ali recebi uma mensagem de alguém, não vou dizer de onde, é claro, que ontem ele passou uma notícia e aí hoje ele se desculpou dizendo, perdão, eu não verifiquei a fonte e era uma notícia falsa, então me perdoe. Eu disse, não se preocupe, isso acontece nas melhores famílias, mas o bom é que você reconheceu o seu erro e pediu perdão. Então, esse é o grande detalhe. Nós precisamos, queridos, fazer o quê? Aceitar realmente, a pessoa vem como está, mas ela não fica como está, porque ela vai se expor ao Evangelho, para que então ela possa se arrepender. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Por quê? Hoje a igreja se tornou inclusivista, em que os pecados não são tratados e nem corrigidos. Por quê? Porque não se pode perder o irmão. Nós não podemos escandalizá-lo, ou mesmo incomodá-lo falando sobre os seus pecados. Mas o exemplo do próprio Jesus, quando muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele, foi quando, vamos dizer assim, um bando, uns quantos já tinham ido. E aí ele olha para os 12, vamos dizer, se fosse hoje, um pastor ou alguém aí perdeu muitas pessoas e aí sobrou um pingadinho de gente, sobrou 12. E aí ele chega e diz, por favor, fiquem comigo, porque senão veja bem, entendeu? E vai dando uma ajeitada. Olha o que Jesus olha para os... Depois daqueles 70 e poucos ir embora, ele ainda olha para os 2 e diz assim, porventura, não quereis vós outros retirar-vos? Esse é um discurso politicamente correto? Não é. Queridos, a porta do céu continua estreita na mesma largura de quando ela foi feita. Ela não alargou nenhum milímetro para nenhum lado, nem para cima, nem para baixo. Ela continua estreita do jeito que sempre foi.
Não é porque nós evoluímos, entre aspas, não é porque... Mas alguns podem até contra-argumentar e dizer que apenas Jesus poderia proferir julgamentos, já que sendo um com Deus, ele poderia esquadrinhar as mentes e corações de todos os homens. Porém, o mesmo Jesus no Sermão do Monte nos mostra que todos nós podemos julgar e inclusive nos ensina a julgar de forma correta. Olha o que ele diz no Sermão do Monte, ó. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Então ele mostra como nós podemos julgar. Uma pessoa que se diz crente, porém, não paga suas contas, porém, ele é o quê? Beberrão, ou ele fala porcaria, ou seja, uma boca suja. Será que realmente é cristão? Então, por esses frutos, nós podemos o quê? Julgá-lo. Como é que você diz que é uma árvore boa? Como é que você diz que está ligado à oliveira verdadeira, à videira verdadeira, e você faz isso? Tem uma coisa errada. Então, queridos, mais tarde, se nós formos ver na Bíblia, Paulo, em sua carta aos Coríntios, no 1 Coríntios, capítulo 5, verso 11, ele mostra ter não só aprendido a julgar como Cristo julgava, mas reafirma a necessidade do crente proferir julgamentos. Eu acho que eu não coloquei agora aqui, deixa eu ver. Ah, botei. Mas agora vos escrevo que não vos associei com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda o quê? Comais. E João vai mais além lá na frente, que eu não coloquei aqui. O apóstolo João ele vai dizendo o seguinte, ó, se alguém diz que é cristão e vem pregar uma heresia, a esse nem cumprimenteis. Radical, não é? Onde está o politicamente correto aqui? Por isso, queridos, uma coisa é certa. Mateus 7:1, que nós vimos ali, não julgueis para que não sejais julgados, ele não proíbe o julgar. Ou então Jesus se contradisse. Diz uma coisa e dá-lhe um pouco, espera um pouquinho. Não foi bem isso que eu disse. Agora, se eu e você acreditamos na infalibilidade das Escrituras, e que realmente as Escrituras são infalíveis, e na perfeição moral e doutrinária de Jesus Cristo, é necessário que nós entendamos como nós devemos julgar. A resposta, queridos, é muito óbvia, está na sequência do texto. Mateus capítulo 7, verso 3, vai dizer assim, ó. Por que vês tu o argueiro? Ou seja, aquele cisquinho, aquela poeira no olho do teu irmão, porém não reparas tu na trave que está no teu próprio? Ou seja, Jesus condena o julgamento hipócrita, que não vem de um autodiscernimento, da certeza que todos somos pecadores e todos somos propícios à rebelião contra a vontade de Deus. Então, se eu estou no erro, ou então eu não estou fazendo a coisa certa, como é que eu posso confrontar? Como é que eu posso julgar a outro? Aí sim é hipocrisia. E Paulo, em sua carta aos Gálatas, ou um pouquinho antes, ó, é por isso que no verso 5 diz assim, ó, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, acerte a tua vida. Então você pode dizer para os outros, olha, sede meu imitador como eu sou de Cristo. Isso você já está confrontando o pecado da pessoa. E Paulo, em sua carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 1, descreve com precisão a disposição necessária para julgar.
Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, nenhum de nós, nenhum cristão em toda a face da terra, muito menos Paulo, ele mesmo diz isso, ninguém de nós está num pedestal tal que pode olhar todo mundo assim, ó, vocês são a ralé dos crentes. Porque olha a minha vida aqui, ó. Ninguém. Todos nós somos tendentes, somos propícios a pecarmos. Mas, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, não carnais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te também para que não sejas também tentado. Portanto, queridos, não devemos proferir julgamentos temerários, usando a lupa da autojustificação para vermos o cisquinho no olho do nosso irmão. Fazer isso, queridos, é como um oftalmologista cego tentando fazer uma cirurgia num cego. Será que vai dar certo? Não tem como. Quem sabe, vamos dizer, talvez essa figura do oftalmologista cego fazendo a operação num cego seja algo muito exagerado à primeira vista. Mas, na verdade, ela é uma analogia perfeita. Ela é um exemplo perfeito. Da pessoa hipócrita que condena rapidamente nos outros as atitudes que ela mesma pratica. Como podemos ser medicina para os nossos irmãos e ser instrumentos das mãos de Deus para uma cirurgia tão delicada e precisa, quando somos até mais cegos do que eles? Como? Por isso, queridos, hoje no Brasil nós temos mais de 60 mil assassinatos e mais de 52, 53 mil mortes no trânsito. Ou seja, por ano, nós temos na faixa de 112, 113, até 115 mil mortes no Brasil, que é muito mais do que qualquer guerra. Porque a igreja, ela não se posiciona, a igreja, ela não se torna medicina, a igreja não se torna instrumento nas mãos de Deus para a cirurgia que a nação brasileira precisa. A igreja aceitou, politicamente correto, aceitou a forma do mundo dentro da igreja. E desta forma, como confrontar algo que nós estamos fazendo? Como sermos exemplo para os outros se nós estamos no meio de toda essa sujeira? Precisamos mudar. Precisamos. Se nós não mudarmos, queridos, não haverá como as nossas famílias, a nossa parentela, vizinhança, bairro e cidade, estado e nação mudar. Por quê? Porque uma coisa é certa. A apóstola Valnice diz muito isso, ela fala em seus livros. A redenção da nação não virá por política, não virá por políticos, não virá por leis. A redenção da nação, ela só pode vir pela igreja. E aí nós temos exemplos. É só olhar a Coreia do Sul. Até o ano 60 e poucos, a Coreia do Sul era um dos países mais pobres do mundo. Miserável, as pessoas morrendo de fome, de tuberculose. Ou seja, as doenças mais da sujeira e da pobreza estavam matando na Coreia. Hoje a Coreia é uma das potências do mundo. Por quê? Porque a igreja se posicionou e realmente gerou a mudança da Coreia. Estamos vendo isso na Colômbia também. Vimos isso na Guatemala. As Ilhas Fiji, ou seja, são muitos países do mundo onde a igreja se posicionou e as coisas começaram a acontecer. Mas aí você pode dizer, mas somos tão poucos. Pois que comece com pouco, comece na nossa casa. Não na hipocrisia, mas realmente sendo exemplo, vivendo o evangelho e desta forma podendo então o quê? Contagiar os outros.
Amém? Amém, queridos? Então veja bem, o que acontece hoje? A relativização do pecado e o discurso do politicamente correto são extremamente destrutivos à Igreja de Cristo. Pois sem o confrontamento do pecado, não pode haver arrependimento. E sem arrependimento, continuaremos a dar motivo para que blasfemem o nome de Deus. Quando, na verdade, nós deveríamos glorificar o nome de Deus. Porque é interessante, queridos. Já vi muito isso. E Tiago, ele é muito claro. Quando entrar um pobre andrajoso, seja uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem dinheiro no seu ambiente, na igreja, você diz, senta aqui nos meus pés, porque você... Mas quando entra aquele cheio de anéis, rico, não, senta-te aqui num lugar de destaque. O que é isso? Discriminação. E é isso que nós estamos vendo, infelizmente. Precisamos mudar. Então precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente, através do conhecimento da palavra de Deus. Falamos muito no programa sobre isso. Infelizmente, nós chegamos, se nós tivermos muita fé, 70%, 75%, se não for mais, dos brasileiros são analfabetos funcionais. Se der uma frase com 5, 6 palavras, a pessoa não consegue interpretar. Então, por isso, a Bíblia é difícil de estudar. Não lê. Mas precisamos renovar a nossa mente, o nosso entendimento pela exposição, pelo conhecimento da palavra de Deus. Sendo, então, imitadores de Cristo. Não abrindo mão das verdades das Escrituras. E lutando para que as verdades das Escrituras, com todas as santas armas que nós podemos ter, sejam implantadas. Queridos, a Bíblia é um livro de princípios. E princípios, eles são eternos, eles não mudam. Se lá no jardim, ou posteriormente, depois do dilúvio, ou então no estabelecimento da nação de Israel através de Abraão, e em todos os lugares, quando Cristo veio, esses 2000 anos atrás, foi estabelecido coisas, foi dado regras, vamos dizer, entre aspas, regras, mas princípios, eles são válidos para todos sempre. Não vão mudar. Não é porque hoje, o mundo hoje está pior do que era. Porque se nós evoluímos, por que estamos do jeito que estamos? Era para estarmos melhor, e não assim. Então, queridos, vamos lutar com todas as armas que temos para que as verdades das Escrituras sejam implantadas, mas sempre com amor e refletindo o caráter de Cristo, tendo a certeza de que somos todos fracos e tendentes ao pecado, para que assim possamos glorificar o nome do nosso Deus. Amém? E somente Cristo foi perfeito realmente. Veja bem o que diz aqui, em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Então ela tem que ser ensinada. Isso é algo que falamos muito no programa, a Eliane fala muito. Para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Quando fala homem de Deus, raça humana, homens e mulheres. A palavra é para isso. A palavra corrige, a palavra confronta, a palavra ensina, a palavra instrui na justiça. É para isso que servem as Escrituras. Por isso, Romanos 12, 2. Renovai a vossa mente, tem que renovar o seu entendimento pela exposição à palavra. Eu não poderia jamais, falando sobre o politicamente correto, deixar de apresentar um exemplo de um homem que certamente pode ser chamado de oftalmologista cego.
Lembra do oftalmologista cego querendo fazer uma cirurgia num cego? Eu não poderia deixar de terminar, ou terminar, sem falar desse oftalmologista cego, que julgava, mas que julgava a si próprio na mesma medida em que julgava os outros. Vamos ver ali, ó. Vou ler rápido, certo? 2 Samuel 12, versos 1 ao 15. E Yahvé enviou Natã a Davi, apresentando-se ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, ou seja, alguém veio visitar o homem rico, que tinha muito. Deixou este de tomar das suas ovelhas, que eram muitas, e das suas vacas, que eram também muitas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor, veja bem, o profeta Natã chega para Davi e diz essa situação. E aí o que acontece? O oftalmologista cego ficou bravo. Muito bravo, e ele diz assim, ó: então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive Yahvé, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque ele fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz Yahvé, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor, e as mulheres do teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas, porque, pois, desprezaste a palavra de Yahvé, fazendo o mal diante de seus olhos. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para tua mulher, e assim diz Yahvé: mas suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra Yahvé. E disse Natã a Davi: também Yahvé perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito, com esse pecado, o que Davi fez? Deu lugar sobremaneira para que os inimigos de Yahvé blasfemem dele. Ou seja, quando nós que nos dizemos filhos de Deus, pecamos deliberadamente, Satanás sobe e joga isso no rosto de Deus. Está vendo? Olha lá teu filho. Ou caso de Davi. Olha aquele lá, aquele que é segundo o teu coração. Olha o que ele está fazendo. Isso foi o que aconteceu. Também o filho que nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e Yahvé feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Davi, após ter cometido adultério com Batseba e ter planejado a morte de Urias para esconder o seu pecado e tomar sua mulher por esposa, então ele é confrontado por Natã, que enviado por Deus
chega e diz assim, ó, esse pecado você cometeu. Porém, Natã confrontou a Davi, que era o rei, de forma inteligente. Ele não chegou derrubando a porta, ele não chegou assim, ele fez uma história e trouxe Davi à consciência. Então, tem um jeito de confrontarmos. Por isso que eu falei antes, com amor e com paciência. Perdão. Natã, ele conta a Davi a história de um homem rico que recebeu um viajante, vimos isso, um visitante, mas que a despeito de ter ovelhas e gado em grande número, não quis tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante, mas tomou a cordeirinha de um homem pobre que a criara e cuidara, como se fosse sua filha, para dar de comer ao homem que lhe havia chegado em sua casa. A Bíblia diz que o furor de Davi se acendeu sobremaneira, ou seja, o homem ficou, hoje nós diríamos, o homem ficou endemoniado contra aquele homem que ele proferiu de imediato a sua sentença. Tão certo como vive Yahvé, o homem que fez isso deve ser morto. O oftalmologista cego tentando fazer a cirurgia no outro cego. E após Davi ter proferido seu julgamento, Natã revelou que tal homem, tu és esse homem. É você. Natã então passa a narrar a Davi o julgamento e a sentença que Deus lhe havia escolhido. Estão ali nos versos 9 e 12. E no verso 13, Davi dá uma resposta surpreendente. Ele diz assim, ó, pequei contra Yahvé. É mais ou menos como a mensagem que eu recebi ali, que a pessoa disse, pastor, errei. Realmente eu não verifiquei. Reconheceu o erro. Esse é o grande segredo. Arrependei-vos, reconheça seu erro e então peça perdão. Mas mais impressionante é o Salmo 51, que Davi escreve após ser confrontado. No verso 4 do Salmo 51, diz assim, ó, pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi não só reconhece seu pecado, como também aceita o julgamento e as consequências advindas dele. O grande problema hoje, queridos, é que muitos de nós que eu falo, o corpo de Cristo, pecamos. E então vem o quê? O julgamento, vem as consequências. Porque Gálatas, capítulo 6, verso 7, é muito claro. E diz, de Deus não se zomba. Tudo quanto o homem semear, isso ele vai colher. E então, quando vem a luta, vem o problema, qual é a primeira atitude da quase 100% dos crentes? Mais ou menos como Davi, se levanta e já diz, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, sai da minha casa, sai da minha... E aí começa, só que se ele fizer um exame de consciência, uma análise do que está acontecendo, ele vai ver que ele está apenas colhendo os frutos daquilo que ele plantou. Então, queridos, é o que eu digo, eu falei muitas vezes aqui, como falo nos lugares por onde passei. Toda vez que nós tivermos uma luta, uma dificuldade, uma contrariedade, a primeira coisa que nós temos que fazer é, Pai, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Ou no que eu tenho errado contra o Senhor? Porque nós precisamos fazer um exame de consciência. Porque, queridos, se nós não temos problemas, se nós não estamos em pecado, pecado que eu digo, aquele pecado como o de Davi, aquele pecado consciente, aquele pecado que eu tomei a decisão de fazer. Porque pecar, todos nós pecamos em várias vezes, muito por dia. Mas eu digo aquele pecado que realmente você está. Se nós não estamos, e nós estamos passando por uma luta, por um problema, foi porque Deus
está nos provando. Tem um propósito essa luta. Romanos é muito claro sobre isso. Agora, precisamos fazer esse exame de consciência como Natan ajudou a Davi fazer. Porque se nós não fizermos esse exame de consciência, queridos, nós estaremos nos levantando muitas vezes contra o próprio Deus. Pensando que estamos repreendendo Satanás, mas na realidade estamos repreendendo Deus ou então o fruto do nosso próprio pecado. Deu para entender, não deu? Então, muitas vezes é assim que acontece. Precisamos ter consciência. Somos crentes, estamos no mundo propensos ao erro, estamos. Mas temos que ser também o que? Honestos a, primeiro, confrontarmos a nós mesmos. Fazermos um exame de consciência. E o que está acontecendo é fruto do que eu plantei? Ou então realmente é uma aprovação? Temos que ter esse discernimento. E se é uma aprovação, eu não tenho que repreender Satanás. E se é fruto também do que eu plantei, também não tenho que repreender Satanás. Deu para entender, né? Sou eu. É eu que preciso mudar. Então, queridos, infelizmente, dentre a multidão de males que tem infestado a igreja brasileira, vamos falar do Brasil, o politicamente correto é um dos piores, se não o pior mal que tem. Pois o politicamente correto nos faz pisar em ovos quando nos comunicamos. No politicamente correto, toda palavra e pensamento deve ser escolhidos para que de forma alguma desagrade ao nosso próximo. O politicamente correto soa até bonito. Ele tem um ar de educação, de conciliador, mas não se engane. O politicamente correto é uma forma de censura e também uma forma de censura ao ensino correto. No politicamente correto não há verdade, não há verdadeiro e nem falso. Não tem sim, sim e não, não. Há apenas o adequado e o inadequado. O conveniente e o inconveniente. Onde nada pode ofender a pessoa. O politicamente correto quer impor uma ditadura que prega que não há verdade absoluta. Tanto é que já houveram projetos, graças a Deus que não prosperaram, mas projetos de tirar da Bíblia todos os versos e capítulos que são homofóbicos. Mudar a Bíblia porque ela é algo radical, é homofóbico, ela confronta o pecado. Porque Jesus foi muito claro, sim, sim ou não, não, o que passar disso procede do maligno. Então, o politicamente correto quer impor essa ditadura, que prega que não há verdade absoluta, mas sim um relativismo. Poxa, não é bem assim. Vamos raciocinar. Você está me dizendo que isso é errado, mas para mim faz tão bem. Então, se faz bem para mim, não é errado. Como é que você pode dizer errado para algo que me faz tão bem? Então, esse relativismo, queridos, onde qualquer visão é verdadeira, dependendo unicamente do entendimento que cada um tenha. E é interessante. Nos Estados Unidos mesmo, tem eu vi uma reportagem dessa, não é fake, é verdade. Uma senhora que entrou na justiça para poder casar com a árvore. Porque a árvore, ela é apaixonada pela árvore. Ela faz amor com a árvore, ela abraça a árvore, ela dorme com a árvore. Ou seja, quer casar com a árvore. E essa é a verdade dela. Se alguém disser para ela que não é, ela diz, não, mas peraí um pouquinho. Me apaixonei, olha o amor que nós temos. Ela é um ser vivo. Então, queridos, depende, o politicamente correto diz, se eu acho que é bom, eu entendi assim, é certo. Então não se pode contrariar ao outro, pois como nada é absoluto, segundo o politicamente correto, o que a pessoa pensa ou faz é a verdade dela e pronto. Politicamente correto busca nos impedir de falar,
nos impedir de expressar ou ensinar princípios bíblicos. E nós temos visto isso nas escolas. E vocês que têm filhos pequenos, estão nos ouvindo também, veja bem o que está sendo ensinado. Questione seus filhos do que está sendo falado. E é interessante, queridos, que quem defender a posição bíblica cristã sobre a família será taxado de conservador, radical, retrógrado e receberá o ódio de toda a diversidade. Temos visto isso. E se defender a moral bíblica acerca do sexo, será taxado de homofóbico. A igreja não deve se acovardar diante dessa opressão, muito menos aceitá-la. Pois se o fizer, estará negando as verdades bíblicas. Politicamente correto está dentro de nossas igrejas e é usado para esconder. Aí não se ofenda, por favor. Para esconder covardes que utilizam o politicamente correto como desculpa para se esconder da obrigação bíblica de apontar erros e heresias de líderes e profetas. E como tem profetado hoje em dia? Jesus não era politicamente correto. Ele tinha um compromisso apenas com as verdades do Pai. O Deus de amor. E justamente por isso, foi verdadeiro em tudo quanto fez. Jesus, que ao mesmo tempo nos manda amar o inimigo, ele chama os fariseus de hipócrita e raça de víboras. Mateus 12, 34. E é Jesus mesmo quem expulsa a chicotadas os vendedores do templo. Ali em Mateus 21. Quem ama, queridos, não se cala. Não se cala ante o engano. Não se cala ante a mentira. Não se cala ante o erro e o pecado. Quem ama, ele confronta. Quem ama, fala a verdade, mas voltando ao profeta Natan, com jeito e sabedoria, com amor, um confronto com amor. E é interessante, o pastor Augusto Nicodemos, nós já vimos algumas vezes ele, é o pastor da presbiteriana de Goiânia. Ele diz o seguinte, quem nunca julga, contribui para que o erro se propague, para que as pessoas continuem no erro. São pessoas sem convicções. Elas se tornam coniventes e cúmplices das mentiras e heresias e atos imorais e antiéticos dos que estão ao seu redor. Por exemplo, chegamos ter uma rodinha, seja de homens, de mulheres, e aí estão falando asneiras. Ou você sai, ou você diz, espera um pouquinho. Coopera para que isso? Se não pode falar, sai. Não temos que ficar, mas é que é a minha sogra, o meu sogro, mas é o fulano, mas não tem mais nem menos. Se não condiz com a palavra, ou confronta, ou sai de perto. Amém? Então que sejamos conscientes que somos inimigos deste mundo perverso e tirano, é o que diz Tiago 4,4. E que não devemos nos conformar, é o que diz Romanos 12,2. Ou nos sujeitar a este mundo, a esse sistema de ideias, de coisas. Que sejamos então o quê? Cristãos realmente, representação de Cristo nesta terra. Então, queridos, nós devemos nos levantar contra heresias e falsos ensinamentos dentro da igreja. Sejamos sinceros. Sejamos corajosos em anunciar o reino fora das quatro paredes, assim como defendendo a verdade dentro e fora delas. Não tenhamos medo de nos comprometer com a verdade, custe o que custar. Amém? Então podemos dizer não ao politicamente correto. Porque o politicamente correto jamais nos deixará confrontar o pecado, jamais nos deixará confrontar o erro.
E desta forma, vamos achando que tudo é normal. É o que está acontecendo. Se nós formos ver, queridos, o grande mal que a televisão tem causado, já disse várias vezes isso, da década de 70, 80, começou o quê? As novelas todas começaram o quê? Separando casais, traição entre casais. Final de 80, começo de 90, começou a ser lançado o homossexualismo. Final de 90, 2000, lesbianismo. E agora, querido, até incesto e até todas as atrocidades que a Bíblia condena são lançadas nesses programas de auditório e também nas novelas. E para vocês terem uma ideia, um transexual foi dado como a mulher do ano nesse ano de 2017. Quando tivemos aquela professora mesmo, ali em Minas Gerais, que morreu queimada salvando crianças. Ela nem sequer foi contada, acho que nem na eleição da mulher do ano entrou. Mas quem foi a mulher do ano? Então, realmente, queridos, o que o mundo tem tentado impor a nós, isso nada, absolutamente nada, podemos pegar. Temos que passar a peneira. E realmente, se não passar pela peneira da palavra de Deus, não serve para nós. Feche seus olhos. Pai, que realmente, nesse tempo, em que o pecado tem sido tão contumaz, que o pecado tem se alastrado, que o erro tem sido disseminado em toda a terra, que nós, como igreja, como teus filhos, possamos nos posicionar realmente contra todo mal, toda mentira, toda heresia, todo erro. Que sejamos realmente guardadores da tua palavra, defensores dela, que realmente possamos viver a tua palavra com exatidão, não deixando que se mova, Pai, nem 1 milímetro para a esquerda ou para a direita, mas que andemos no caminho traçado por Jesus Cristo e também trilhado por seus discípulos, pelos pais da igreja. Pai, em nome de Jesus, dá-nos consciência nesse tempo e que o nosso exemplo, que nós realmente não sejamos hipócritas, mas que nós possamos viver aquilo que nós estamos confrontando. Ou seja, que não andemos, sejamos hipócritas fazendo o mal e tentando confrontar o mal, mas que vivamos realmente aquilo que o Senhor nos ensinou na tua palavra. E desta maneira, o nosso próprio exemplo possa ser um confronto a todo mal, a toda mentira, a todo engano, a toda heresia. Pai, levanta um povo santo, zeloso e de boas obras. Levanta um povo que realmente faça a diferença neste tempo. Que, ó Pai, jamais venhamos a nos conformar a esse mundo, a esse sistema de mundo, a esse sistema de pensamentos e de atitudes. E levanta uma igreja militante, levanta uma igreja santa, levanta uma igreja comprometida com a tua palavra e com a verdade. E, ó Pai, nós daremos sempre a ti o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe cada um de vós que nos assiste. Fique na paz e que o Senhor vos acompanhe.